Quando a gente fala em alinhar, uma palavra me vem à mente, tá? Uma palavra que eu não vi por aí ainda, e é um assunto que eu vou explorar um pouquinho mais nos próximos dias, vocês vão ver aqui no Instagram, que é a endovenda. Vamos traduzir essa palavra alinhar, né? Para mim, alinhar tem a ver com endovenda, que é a minha capacidade de vender para o meu time. Quem aqui está assistindo a gente agora sente que, apesar de fazer muita ação de marketing, apesar de comprar no detalhe, escolher o melhor produto para vender, né? Aí você faz, mas parece que o teu time não compra muito as ideias, né? Se você sente que, às vezes, você faz muito na tua rede de lojas, na tua loja, mas o teu time nem sempre compra. O que é isso, né? Qual é a explicação para isso? Por que isso acontece? Acontece porque você não está praticando o que a gente chama de endovenda. Fala, lojista! Seja bem-vindo a mais um podcast Lojista Milionário. Eu sou Dino Viano, criador do Método Rede Milionário, autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio e também empresário varejista. E hoje a gente vai falar sobre como fazer um faturamento, como fazer o próximo milhão em lojas de eletromóveis, lojas de móveis eletrodomésticos. Dino, mas minha loja é de outro segmento, né? Eu não sou desse segmento. Fica com a gente porque você vai tirar muitos insights, muitas sacadas do empresário que eu vou trazer aqui hoje, que é o Vinícius Leite. Deixa eu trazer aqui já o Vinícius, vamos embora, vamos começar. Gente, olha só, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu estou recebendo o Vinícius Leite, o Vinícius que é um dos diretores, está à frente da Casa e Casa. Ele vai se apresentar aqui para vocês. O papo aqui é sobre recorde de vendas, crescimento, expansão, tanto em e-commerce como também nas lojas físicas do segmento de eletromóveis, né? Quem aqui me acompanha há um certo tempo sabe que eu atuei nesse segmento por mais de 16 anos, né? Ajudei uma rede de eletromóveis a inaugurar 220 lojas. Então, assim, é um segmento que eu gosto demais, tem um carinho super especial. Vinícius, se apresente para quem ainda não te conhece aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou Vinícius Leite, sou da rede de lojas Casa e Casa. É uma rede varejista de eletromóveis, como o Dino falou aí, nós somos do interior de São Paulo, divisa com o Paraná, né? Inclusive, temos um pezinho lá, com lojas no Paraná também. E estamos aí agora, correndo atrás do próximo milhão aí, junto com o Dino. Massa. Ô Vinícius, são quantas lojas hoje no grupo? Atualmente são 5 lojas e mais em busca da expansão nesse momento. Massa. O Vinícius, esse segmento, ele se beneficiou muito, né? Ele aproveitou muito, porque era o momento dele, né? Da primeira etapa da pandemia, quando as pessoas se voltaram mais para casa, né? Tiveram que ficar mais em casa, revisaram da panela ao ventilador, passando pelo sofá, pela cama, tiveram que montar home office, né? Porque muita gente não estava preparada para trabalhar em casa, e aí coincidiu, enfim, a política do governo com o Corona Voucher naquela época também ajudou muito, né? Nessa época, você sentiu um crescimento dos pagamentos à vista? Então, na verdade, teve bastante entrada, renegociação, né? Eu tenho modalidade de carnê, né? Carnê casa aqui, que a gente financia os clientes, então a gente teve sim um aumento tanto das vendas à vista quanto no pagamento de dívidas antigas, né? A gente trabalhou de certa maneira, da mesma coisa que a gente trabalha no FGTS, né? Quando tem liberação de pagamento de FGTS para renegociação de dívidas, né? Então também deu um resultado bem positivo, tanto na redução da inadimplência quanto foi o aumento das vendas à vista aí, e com entradas maiores para redução de pagamento de juros também. Perfeito. Esse segmento de eletromóveis é um segmento que é muito movido pelo financiamento do cliente, né? É necessário financiar o cliente, afinal de contas, quantas pessoas tem aí no seu limite de cartão, por exemplo? Muitas nem têm cartão, né? O Brasil é um país em que você tem aí cerca de 40% da população é desbancarizada, né? Uma população sem conta em banco. E aí você tem esse cenário e, ao mesmo tempo, quem tem cartão, de forma geral, não tem grandes limites. Como é que a pessoa compra lá uma geladeira, uma TV, uma cama box?
Então, esse é um segmento que precisa, né, financiar o cliente. Esse crescimento experimentado mudou um pouco ano passado, né, Vinícius? O cenário ficou um pouco mais difícil para esse segmento de eletromóveis, né? A partir da segunda metade do ano passado, né, eu acho que começou a sentir uma queda de vendas, né? Eu falo que a gente já vinha numa demanda reprimida, no segmento de imóveis, principalmente, a gente vinha de uma demanda reprimida, né? Desde 2015 aí nós estávamos com uma demanda reprimida no segmento, e o Corona Voucher, né, ele deu um up, ajudou a tratar essa demanda reprimida, junto com todo esse sentimento, né, que as pessoas ficaram em casa e olhando, né, todos esses móveis, né, uma portinha que não estava legal, não incomodava, agora que ele estava em home office, passou a incomodar, né. Aí, quando acabou o Corona Voucher, aí a gente começou a sentir, né, um retorno à tendência pré-pandemia, né. Então, mas aí tem muitas questões de mercado, né? Eu falo que teve gente que conseguiu se adaptar à pandemia, teve gente que passou apertado, então vai muito das estratégias, né? Eu falo que é, teve gente, eu tenho muitos conhecidos, né? Tenho muitos amigos no ramo de outros lojistas, de algumas redes parceiras, né? E alguns optaram por segurar pedido de compra, ficaram em dúvida, né? Aquele mercado estável, você compra mais, mantém os pedidos que ainda não chegaram, cancela os pedidos, e aí o que você vai fazer? Então, tudo isso definiu o retorno à pandemia, depois da pandemia e depois do Corona Voucher, né? Então, depende da estratégia que cada um adotou, a política municipal também, né? Alguns municípios foram mais fechados que outros, então tudo isso aí impactou. Mas é fato, né, que para todo mundo que a gente conversa, que após a redução do Corona Voucher e aumento aí da inflação, né, principalmente para quem lida com classe C, D e E, que é o meu caso, né? Eu sou uma rede de loja de eletromóveis, mas para classe C, D e E, né? Então eles sentiram, né, mais a inadimplência, a Altos juros. inflação. A alta de inflação, eu acho que até mais, viu, Dino? Porque pesa sobre os mais pobres, né, a inflação. Então, eles dão prioridade para alimentação, né, higiene e tal, e isso acabou impactando muito, né, porque o salário aumentou pouco, né, ao passo que e não acompanhou a inflação. Então, teve maior percentual do salário comprometido, o pessoal dessas classes aí, né, que são quem mais sofre. E a gente sofreu bastante, né? Então, está sendo uma luta constante para recuperar os níveis de venda do começo da pandemia. Deixa eu perguntar para você que está assistindo a gente aqui agora, está acompanhando, a gente está transmitindo ao vivo aqui, o podcast também está gravando. Você sentiu isso aqui na sua loja, na sua rede? Escreve aqui no chat se o fato da gente ter uma inflação que a gente não via há muito tempo aqui no Brasil, né, também decorrência não apenas de questões internas, mas externas também, né? A gente vê que a inflação é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro. Fala para mim aqui se você percebeu que o teu faturamento acabou sofrendo com isso, teu cliente está com menos grana. Escreve aqui como é que está o momento da tua rede, por favor, no chat para mim, que eu quero saber. Comenta aqui. Ô Vinícius, a gente, diante disso, né, a gente já fez até um podcast falando um pouco sobre a tua estratégia do interior, né? A Casa e Casa é uma rede que optou por cidades do interior de São Paulo, mas mesmo estando no interior, você compete com os grandes, né? Você compete com os maiores varejos de eletromóveis do Brasil. Sempre, quando a gente olha para a concorrência, né, e nós já conversamos sobre isso na mentoria, há uma tendência da gente entender que o grande ele pode nos achatar, que o grande pode prejudicar o crescimento de uma rede de lojas, que o grande pode atrapalhar, né, o grande tem um poder de negociação muito grande, tem uma capacidade ali de mobilizar a indústria, um poder de barganha muito grande, tem um poder de mídia muito grande, né? Pega aí Casas Bahia, Magalu, são os maiores anunciantes do Brasil. E mesmo diante desse cenário, vocês vêm conseguindo crescer. Você acabou de falar de expansão, né? Você teve recentes recordes de vendas.
está expandindo muito no digital. Ao que você atribui esse bom momento, apesar de ser um momento bem desafiador para o setor, mas o que você atribui esse bom momento da Casa e Casa? Eu acredito que é bem maturidade e equipe, né? Eu tenho uma equipe que é muito boa, né? Eu tenho ótimos gerentes e ótimos colaboradores, né? E eu falo que são quem corre atrás, né? A gente melhorou o alinhamento, né? Desde que entramos aí na mentoria, né? E é claro que sempre o sócio, o CEO, o presidente, ele é chave, né? Ele é uma pessoa chave, mas não diretamente, eu acredito que é mais indiretamente, porque a gente precisa estudar muito para estar a par e poder acompanhar os nossos colaboradores, né? Então, eu falo que eu vim aí de uma recente, né, entrada na presidência da empresa. Eu estava lá junto com meu pai, que é meu sócio, e a gente dividia, né? Então, um tipo de administração dividida, e recentemente eu entrei nisso. E eu falo que para correr atrás, para ser digno da equipe que eu tenho, né? Eu corri atrás de melhorar muito, de estudar muito e de me preparar melhor para a minha equipe. E eu acho que isso faz diferença, sim, porque eu consigo trazer para eles autoridade, consigo trazer para eles novas informações, novas estratégias, novas soluções, né? E consigo principalmente alinhar com eles, porque, cara, se você tem uma equipe boa, eu acho que o principal é alinhamento, e eu falo que hoje é alinhamento. Né, eu estou aprendendo a cada dia mais a me alinhar com a minha equipe, tomar decisões bem tomadas e alinhadas, engajadas, né? E, e eu acho que isso vem fazendo a diferença, né? Um trabalho de marketing bem feito, bem sincronizado, bem alinhado com a equipe, né? É claro que a gente está num processo de amadurecimento de tudo isso aí, mas isso faz diferença. E eu acho que também, como eu falei um pouquinho antes, as estratégias que a gente tomou durante a pandemia estão refletindo ainda hoje, né? A gente manteve a equipe, a gente não dispensou ninguém, pelo contrário, a gente contratou mais pessoas, demos um pequeno periodinho de férias ali, acho que foi 7 dias só. Depois chamei a equipe, falei, galera, vamos trabalhar interno, vamos trabalhar por WhatsApp. Eu contratei já a ferramenta por WhatsApp naquela época de pandemia, falei, vamos atender. Enquanto os grandes demoravam um pouco mais para ter essas soluções, né, eu consegui fazer isso mais rápido, né, e isso foi essencial. E daí eu consegui, aprendi melhor, eu junto com a Juliana, que hoje é meu braço direito, minha compradora lá, a gente alinhou muito produto, linhas de produtos, mix de produtos, né? A gente trabalhou isso muito, porque teve também furo de estoques por causa das fábricas e tudo, mas toda uma política, estratégia de compra foi ótimo, a gente começou a aprender muita coisa, eu já comecei a seguir você e outras pessoas, outros mentores, outras pessoas importantes aí, que é o G4, eu falo que eles são fundamentais no meu crescimento como pessoa e como gestor também. Então, foi muito legal. Eu achei que isso foi essencial e hoje a gente está com um mix melhor, com um mix que traz mais recorrência de compra, diminui o tempo de recompra no meu cliente. Então, isso tudo está trazendo resultado. Então, eu acho muito importante isso. Tem sido bem trazido bastante resultado. Você vê, né? Você comentando que algumas ações, decisões da pandemia do começo da pandemia estão se refletindo agora. Sempre quando a gente pensa em planejamento, é importante você que assiste a gente agora pense que planejamento não é sobre o futuro, né? Quando a gente faz um planejamento, né, por exemplo, lá na mentoria, a gente sempre alinha essa visão dos 5 anos, a visão dos sócios, o propósito, né? Quando a gente está olhando lá para frente, fazendo um planejamento, e depois transformando isso, por exemplo, do calendário milionário na parte tática, não é sobre o futuro. Né? Planejamento nunca é sobre o futuro. O planejamento é sobre as ações do presente que se refletem no futuro. Então, veja, uma decisão lá de 2020, algumas decisões de 2020 estão se refletindo agora, estão dando resultados, frutos agora. As decisões que você que está aí assistindo a gente está tomando agora, elas podem até refletir semana que vem, mês que vem,
mas elas vão refletir principalmente nos próximos anos, né? As decisões estratégicas. Então, é importante ter essa clareza de que aquele passo que hoje você não dá, aquele passo que você procrastina hoje, aquele investimento que você deixa de fazer hoje, ele vai fazer falta lá na frente, né? Em algum momento, ali na frente, ele vai fazer falta. Vinícius, você comentou agora há pouco sobre mentorias, diferentes mentorias, né? Por que você decidiu investir em mentoria, mesmo tendo assim, já um conhecimento, você é um cara de uma boa formação, você é um cara que não estava no passado operando o negócio, mas já conhecia o negócio, né? Um cara experiente. Por que você decidiu investir em mentorias? Eu acredito que, como eu falei, eu passei por uma transição recente, né, no qual eu assumi completamente aí a presidência da empresa. E quando eu fui operacionalizar, né, eu falo que a minha formação realmente me ajuda muito, sou engenheiro, né, de produção. Então, na retaguarda ali, números, dados, isso me ajudava muito, eu era muito confiante, eu tinha certeza que eu fazia tudo muito bem. Agora, quando eu fui lá para o comercial, né, para definir estratégias de compra, de venda, para acompanhar a minha equipe mais comercial, eu senti que era necessário que eu me aprimorasse para estar no nível da minha equipe, para merecer minha equipe, né? Então eu precisava melhorar um pouco para que eu pudesse ajudá-los a trazer mais resultado, né? Eu falo que a principal, né, uma coisa que eu aprendi lá na mentoria com você, né, e focar muito é o alinhamento da equipe. E eu vi que eu falhava muito nisso, né? Eu tinha algumas falhas no comercial ali, no marketing, e eu achava que eu precisava amadurecer e melhorar muito nisso. E, cara, vendo você, que um dos gatilhos foi que você era conhecia o segmento, né? Já era da Ricardo Eletro lá e tal, então trazia bastante conhecimento, além de trazer todo esse conhecimento de gestão comercial que eu ainda era um pouco mais imaturo e ainda não tinha. Então, eu acho que, cara, para a gente crescer, para a gente melhorar, trazer resultado, tem que estudar, tem que aprender todo dia, né? E eu estou aprendendo muito com você lá na mentoria, com a equipe, eu acho que isso é importantíssimo. Então, Legal. foi um o principal motivo é eu ser merecedor da equipe mesmo e conseguir alinhar com a equipe para ajudar eles a trazer o melhor resultado possível. Acho que isso foi o X. Quando a gente fala em alinhar, uma palavra me vem à mente, tá? Uma palavra que eu não vi por aí ainda. Eu usei pela primeira vez com os nossos lojistas da mentoria que estavam com a gente em São Paulo, e é um assunto que eu vou explorar um pouquinho mais nos próximos dias, vocês vão ver aqui no Instagram, que é a endovenda, né? Quando o Vinícius fala de alinhar com a equipe, vamos traduzir essa palavra alinhar, né? Para mim, alinhar tem a ver com endovenda, que é a minha capacidade de vender para o meu time. Quem aqui está assistindo a gente agora sente que, apesar de fazer muita ação de marketing, apesar de comprar no detalhe, escolher o melhor produto para vender, ter uma loja bonita, ter lojas bem localizadas, né? Aí você faz, mas parece que o teu time não compra muito as ideias. O teu time não pega algumas coisas para fazer com tesão, né? Você vai lá e consegue uma baita negociação com o fornecedor no produto, coloca ele na mídia, praticamente zera a margem para poder ser uma isca boa, e o time nem trabalha, nem posta nas redes sociais, nem posta ali nos stories do WhatsApp, nos destaques, nem manda para cliente uma oferta. Quem aqui sente isso? Fala eu, só para eu saber aqui, ó, fala no chat aí, fala eu. Né? Se você sente que às vezes você faz muito na tua rede de lojas, na tua loja, mas o teu time nem sempre compra. Joga aqui, fala eu. E aí, o que é isso, né? Qual é a explicação para isso? Por que isso acontece? Acontece porque você não está praticando o que a gente chama de endovenda, né? A endovenda, ela acaba te ajudando muito nesse alinhamento que o Vinícius falou. Endovenda nada mais é do que a nossa capacidade de vender para o time. Porque, anota uma coisa aí, você que está assistindo a gente, uma premissa básica de vendas: ninguém vende o que não compra primeiro.
Então, meu amigo, minha amiga, se o teu time não comprou a meta, ele não vai fazer a meta. Se o teu time não comprou o propósito da tua rede, quer dizer, o motivo de existir, por que que você faz? Você faz. Ele não vai entregar isso, ele não vai encantar os clientes. Se o teu time não comprou a ação de marketing, e eu, Vinícius, já viu eu falando isso, mas é legal repetir aqui, se o teu time não comprou a ação de marketing, ele não vai vender para o cliente. Eu entendi esse conceito na pele lá em, sei lá, 2012, 2010, 2012, quando eu estava à frente das estratégias de marketing da rede Citylar, com 250 lojas de eletromóveis. E a gente tinha um baita orçamento de marketing, pra vocês terem uma ideia, era quase 4 milhões por mês só de marketing. Mas às vezes a gente fazia umas ações que na nossa cabeça estava perfeito, ia vender muito, ia ser imbatível, e a coisa não acontecia. E aí eu fui, um dos meus papéis era naturalmente estar em loja, conversar com os vendedores e tal. Aí eu chegava lá, o vendedor não sabia da promoção, o vendedor não sabia da propaganda, o vendedor nem sabia o que a gente estava fazendo, o vendedor estava indo para outro lado. E aí eu entendi, né, que se eu não fizesse ainda venda, eu poderia ter a melhor estratégia de marketing, a melhor propaganda, nos melhores canais, com o maior investimento que tinha na região, com o melhor preço, não adiantava, não ia acontecer. Por quê? Porque o time não vende o que não compra primeiro. Então, ter uma endovenda, né, fazer a endovenda, é o primeiro passo, um dos primeiros passos para o próximo milhão, porque você tem que vender primeiro para o teu time. Ô, Vinícius, o que você então, buscou mentoria, um dos pontos era esse, né? Ter um time mais alinhado, ter uma estratégia de marketing mais assertiva. O que mudou, na tua opinião, desde que você entrou na mentoria, que te ajudou a vender melhor para o time? Eu acho que assim, a primeira coisa, a gente acaba ficando um pouco cético com relação a cursos, né? Eu falo, a gente presidentes de pequenas e médias empresas aí acaba querendo fazer tudo, então você faz comercial, financeiro, operacional, planejamento, né? Você faz BI, faz um monte de coisa lá e você acaba não focando em algumas coisas. Eu falo que muitos também empreendedores foram vendedores, bons vendedores, depois viram o empresário e acaba se atolando de todas as coisas que um presidente de uma empresa precisa fazer e acaba esquecendo dessa endovenda, endomarketing, né, como o povo chama também aí. E o que mudou principalmente foi a autoridade, né? Para mim, no caso, eu sou não era realmente um vendedor, né? Eu falo que eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Meu pai, né? Graças a Deus sempre tive uma boa qualidade de vida, mas meu pai sempre exigiu que eu trabalhasse. Então, desde os 11 anos de idade, estava lá lutando, trabalhando, né? Passei por todos os setores da empresa, menos venda. Né? Então, assim, eu vendia indiretamente, mas não era um vendedor. Então, isso me faltava para mim como pessoa, né? Um pouco, eu conhecia todas as técnicas de venda, gatilhos de venda, né? Tudo isso, mas na hora de fazer a venda mesmo propriamente dita endovenda, então eu falhava em alguns aspectos básicos. Criava todo o marketing, criava toda uma estratégia, e falhava na comunicação, falhava na hora de passar, de instruir, de brifar, né, como que o pessoal gostar de falar aí. Então eu falhava nessa parte, falhava no empolgar, né, toda aquela empolgação que eu tinha, eu acabava falhando, né, e isso eu acho que mudou muito, né, eu acho que eu tenho conseguido ser muito mais claro, muito vender melhor, primeiro para os meus gerentes, e depois para a equipe como um todo. Eu acho que isso vem passando de uma maneira mais natural, né? Algumas coisas também, a gente fazia um planejamento, meio que um calendário, mas não era tão bem feito, tão esmiuçado como que eu estou fazendo agora na mentoria. Então, isso já dá um alinhamento melhor para compras, isso já empolga todo mundo, isso já traz todo mundo, né? Quando a gente apresenta o calendário, a gente tem estrutura, a gente está criando um setor de marketing dentro da empresa que não tinha, por incrível que pareça, então a gente está criando, né, esse setor, e isso tem trazido muitos resultados, tem trazido muita visibilidade, né, e isso empolga, isso entusiasma, isso engaja, né, isso é muito importante, e a gente ser claro, transparente, direto, e passar com todas as letras mesmo, as instruções, os motivos das coisas acontecerem. Então isso
vem fazendo a diferença aí, e isso mudou bastante. Eu falo que isso tem sido chave aí para resultados positivos. A gente conseguir ser claro, transparente nessa endovenda, me mudou bastante essa autoridade mesmo, esse conhecimento que eu tinha. Então, eu vejo que muitos empresários aí passam por uma situação parecida, né? A gente troca muita ideia lá na mentoria, né? Cada um da sua posição, e às vezes você acha que você nem tem um problema, mas você não vou nem falar problema, você acha que você nem passa por algumas situações, mas daí acaba que você vê na mentoria o pessoal passando, aí você começa a olhar para dentro e fala assim, pô, eu também poderia melhorar nisso aqui. E você está com uma outra dificuldade que está se sobressaindo nesse momento, mas fala, pô, cada pontinho, a cada dia um pontinho que resolve, aparece um outro para a gente resolver, um outro para melhorar. E, cara, isso é frequente. Então, vem melhorando muito, vem trazendo muita coisa positiva. Legal, falando em melhorias e pontos positivos, qual foi, na tua opinião, o principal avanço que você colheu nos últimos tempos aí, a partir desse processo, a partir dessas ferramentas da mentoria, do que você vem aplicando? Eu acho que cara, o relacionamento com os gerentes, né? Eles são. Eu tenho gerentes, né? Quem tem rede de eletromóveis, a gente acaba tendo gerentes muito qualificados que vêm de outras redes, redes grandes, com 200 lojas, 300 lojas, e muitas vezes eles conhecem muita coisa até que a gente não conhece, a gente de pequena empresa, né? No meu caso, 5 lojas, né? E eles trazem muito conhecimento. E eu acho que a gente aprender com eles, ser humilde para aprender com eles aí e trazer outros conhecimentos de outras empresas também diferentes, uma visão diferente, entender que você precisa agregar um pouco daquilo que as grandes fazem, que essas pessoas trouxeram, e inovar, e dar um pouco do seu sangue, o seu way of being aí, o seu jeito de ser, né, para essas ações, para você não ficar só uma imitação, porque senão você vai estar imitando que os caras são bons, né? Aí você vai estar sempre atrás, porque os caras são bons nisso. Então, assim, você traz muito do conceito que a gente aprende, que é muita coisa importante, e põe o seu DNA naquilo, aí você vai começar a estar à frente naquilo que você é bom, né? Então, é importantíssimo, eu acho que isso é um principal fruto, e é decorrente dessa autoridade construída, com calendário, com comunicação, com propósito, né? Eu falo que quando a gente começou a mentoria, cara, a roda, né? Não vou dar um spoiler aqui, né? Mas, cara, a roda do lucro, ela foi fundamental para olhar que certas coisas iniciais estavam faltando para a gente. Então, quando eu alinhei isso com meu pai, que era meu sócio, e comecei a replicar isso, cara, foi aparecendo muitas avenidas de crescimento ali, muita coisa que eu podia melhorar, e fomos trabalhando nisso aí aos poucos, e, cara, vem trazendo muito resultado. Mas, só para contextualizar aqui para você que está acompanhando a gente, né, e não está na mentoria, o Vinícius falou da roda do lucro, que é o primeiro exercício que o nosso mentorado faz para ele perceber onde ele está hoje, né? Então, por que uma pessoa entra na mentoria? O que é a mentoria? Ela entra na mentoria porque ela quer faturar o próximo 1 milhão, né? Basicamente é isso que a gente faz na mentoria. A gente desenha um caminho para as redes de loja faturarem o próximo 1 milhão. E a primeira etapa é uma etapa de diagnóstico. Por quê? Como é que a gente vai pensar num plano juntos se a gente não tem clareza do atual momento? Eu tinha um professor que ele falava, é a técnica do oncotom-corro, né? Onde é que eu quero ir, né? Eu quero chegar ao faturamento milionário X, eu quero chegar ao próximo milhão. Legal, tá, tudo bem, eu sei onde eu quero ir, mas onde é que eu estou? Né? E a partir do momento que eu entendo onde é que eu estou e onde é que eu quero ir, né? Um coton, corro, eu começo a desenhar um plano. Né? E o primeiro passo lá na mentoria é a roda do lucro, é um exercício de diagnóstico. E aí depois a gente faz uma revisão do propósito, do plano de 5 anos, do alinhamento de visão de sócios. Né? O Vinícius mesmo é segunda geração. O que acontece muito em empresa que é segunda geração? O fundador, ele tem uma visão do negócio, né? A visão dele construiu o negócio. Só que quando chega a segunda geração traz uma nova visão, é natural, porque ela vem de uma formação diferente dos pais, ela vem de uma experiência de vida diferente, né? Ela vem de uma infância barra adolescência muito mais conectada, muito mais, né, digital. Então,
que a segunda geração vai querer naturalmente imprimir uma nova visão. E se o propósito e a visão de futuro não estiver alinhada, ali você vai encontrar muitos conflitos, conflitos que tiram energia, conflitos que impedem uma rede de loja faturar o próximo milhão de crescer, né, e que até podem levar uma empresa que foi bem sucedida passar por maus momentos. Por quê? Porque lá em cima, entre sócios, as visões não estão alinhadas. Então, a primeira etapa é essa, né? É alinhar a visão. Para quê? Para que a gente tenha o melhor do passado, né? Que é o melhor daquilo que nos trouxe até aqui, mas também que a gente tenha aliado a visão de futuro e as novas etapas, novo jeito de trabalhar. Né? E aí, a partir disso, a gente vai para as próximas etapas, calendário milionário, como o Vinícius falou, time milionário, que é ainda o venda, o alinhamento, a preparação do pessoal, motivação, engajamento, né? Depois a gente tem o alcance milionário, né, que é a gente vai lançar um novo módulo no dia 1º de agosto, que vai ser massa. Olha, Vinícius, hoje eu passei umas 3 horas, 4 horas mais ou menos do meu dia, terminando de revisar e tá lindo, assim, cara. A gente vai conseguir aplicar um passo a passo de expansão no digital. Você que já está acelerado no digital vai perceber muita oportunidade. E, por fim, o sortimento milionário, que é a parte da revisão das técnicas de compra e das oportunidades de gestão de estoque, enfim, melhorias nessa área. O Vinícius, como é que você se organiza, hein, cara? Você está sempre presente, você está em todas as mentorias, você estava em São Paulo com a gente, né? Você faz outras mentorias ao mesmo tempo, que essa é uma outra crença, né? Tem gente que fala assim, eu adoraria estar na mentoria, mas eu estou fazendo uma mentoria, sei lá, uma mentoria financeira. Mas quem te disse que você precisa terminar uma para começar outra, né? Ou eu estou fazendo uma mentoria especificamente de contábil ou de estoques, mas quem disse que você precisa esperar uma acabar para começar outra, né? Como é que você se organiza para isso, cara? Cara, não é fácil, né? Eu ainda tenho uma filha pequenininha, né? Vai fazer 2 anos agora, mês que vem. Mas aí você chega em casa, você quer ficar, né? Mas eu acho que eu tenho que agradecer muito minha esposa também, que entende, ajuda. E a gente fica, cara, vem aqui, conecta um celular, fonezinho sem fio, né? Vou trocando ideia, vou conversando, às vezes, né, cozinhando alguma coisa, pegando alguma coisa para lá. Alguma coisa que às vezes a gente não consegue assistir online, ao vivo, vamos lá, tem na plataforma, assiste de novo, troca uma ideia. Tem o grupo também, onde a gente pode tirar algumas dúvidas, fazer algumas trocas de informação também. Então, isso ajuda bastante. E, cara, a equipe, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda muito na implantação de algumas coisas. Ainda preciso passar um pouco mais, delegar um pouco mais do operacional, mas preciso até treinar e contratar algumas pessoas. Mas já consegui passar bastante do operacional para bastante gente, né? Para a Juliana e para a pessoa de marketing que está entrando, para a Andrea, que é a minha gerente geral lá. Então, eu acabo ficando uma parte, às vezes, do horário comercial, assistindo algum vídeo, alguma coisa, recapitulando algum material na plataforma, depois à noite a gente vem ao vivo, vem online, e eu acho que, assim, eu tenho uma mentalidade que meu sócio, meu pai, ele também compartilha disso. Se a gente não aprende, se a gente não dedicar boa parte do nosso horário para aprender, a gente não vai conseguir crescer, porque você fica limitado, né, cara? Você fica parado no tempo. Então, você tem que separar um tempo aí para estudar, para aprender, para olhar. Então, estou viajando, escuto um podcast, escuto algum vídeo. Estou aqui à noite, depois que minha filha dormiu, vou assistir, vou ouvir alguma coisa, então vou ler alguma coisa. Então, é isso que é importante, a gente está trocando, está o tempo inteiro, assim, otimizando seu tempo, né? É difícil, mas a gente acha, cara, porque é um tempo que você está jogando no celular, está vendo no Instagram, está vendo alguma coisa, você canaliza isso aí, né, e tenta ser o mais objetivo possível. Uma coisa que eu tenho positivo, que eu sou muito objetivo, sabe, Dino? Então, isso ajuda. Eu não fico perdendo tempo à toa. Então, eu vou fazer, eu olho aquilo lá, vou fazer isso aqui agora. Vou lá e faço aquilo lá, entendeu? Então, isso ajuda bastante.
Uma coisa que é importante, né, Vinícius, é entender o aprendizado, a mentoria, o curso, como parte do trabalho que você está trabalhando, né? Nós estivemos juntos lá em São Paulo o final de semana inteiro passado, né? 2 dias, foram 2 dias incríveis, inesquecíveis, e que a gente vai repetir agora em novembro aqui em Floripa, viu? Vai ser massa, quero vocês aqui. Você vem para nossa imersão aqui, né? Você vem para a gente fazer o teu planejamento anual aqui, mas na sequência aí já colocar na programação o nosso encontro aqui em Floripa, que é o encontro dos mentorados. E a gente tem que entender isso como trabalho, né? Eu não estou fazendo um curso, eu estou trabalhando. Faz parte. Ué, ô Vinícius, se você dá um treinamento para o seu time, aquele horário do treinamento não é horário de trabalho? Não conta como horário de trabalho? Não é assim? Exatamente, mesma coisa com a gente, né? Durante uma mentoria, durante um desenvolvimento, a gente está no horário de trabalho, você está, é parte do seu trabalho se desenvolver. Se é parte do trabalho aí na sua empresa, na sua rede de lojas, desenvolver o seu time, treinar atendimento, treinar negociação, treinar produto, é parte do seu atendimento, é parte do seu trabalho, você se preparar, né? O Ricardo está falando aqui, ó, quem quer encontra tempo. Tem uma história de um mentorado nosso, ele está meio sumido, mas ele vai voltar amanhã. E ele vai voltar amanhã com o mesmo assunto que o Vinícius vai compartilhar lá na mentoria, que é uma mudança de marca, né, uma atualização de marca. O Paulo é uma história engraçada. O Paulo é lá de Sergipe. Ele entrou no começo do ano passado na mentoria, sei lá, ele está no terceiro ciclo dele já na mentoria, Vinícius. E o Paulo também é de eletromóveis. E aí, ele ainda não estava na mentoria, daí ele veio conversar comigo aqui no Instagram, eu acredito que foi no Instagram que a gente se cruzou aqui e conversou. E aí ele reclamava o seguinte, ele reclamava que ele não tinha tempo para tudo aquilo que ele precisava fazer, ele não tinha tempo e aquilo angustiava, ele sabia que a rede dele podia vender mais, ele sabia que ele podia faturar muito mais, né? Boas lojas, bem localizadas, com um baita mix de produto, né? Mas ele não conseguia. Eu perguntei para ele, o que te impede de faturar o próximo milhão? O que te impede de faturar mais? Ele falou, olha, Dino, eu não consigo parar para planejar, não consigo parar para priorizar o planejamento, como, por exemplo, planejamento de compras, de marketing, né? As ações de venda, vender para o time, fazendo ou venda. E eu fiz um convite, né? Eu fiz um convite que a gente começasse a aplicar juntos esse passo a passo que a gente compartilha na mentoria, essas ações que são relativamente simples, mas dão trabalho, né? Não é uma fórmula mágica, não é algo que você vai fazer sem trabalho, ao contrário, né? Dá trabalho sim, só que dá um trabalho bom, que é o trabalho que dá resultado. E sabe o que aconteceu, Vinícius, com o Paulo? Ele mudou. Ele não mudou muito, cara. O que eu percebi com o tempo, com o Paulo, é que ele mudou as prioridades para ele, né? Ele passou a definir como prioridade as ações, as atividades mais estratégicas e principalmente as atividades que faziam aumentar as receitas da empresa. Então, o dia do Paulo, assim como o teu, Vinícius, o meu, e todo mundo está assistindo a gente, continua tendo 24 horas. A questão é o que a gente vai priorizar nessas 24 horas, ou melhor, nessas 12 ou 14 horas, né, em que a gente está acordado em atividade produtiva. Porque outra parte você está aí com a sua família, outra parte você está fazendo alguma coisa para cuidar do seu corpo e da sua mente, ou da sua alma, né, caso você seja religioso. Mas a questão é a seguinte, como o Ricardo falou, quem quer arruma tempo, né? Como é que eu traduzo isso? É o seguinte, o que é prioridade para você, né? Para você que está assistindo a gente, o que é prioridade? Se você tem como prioridade faturar o próximo milhão, se a tua prioridade é fazer a tua empresa crescer as receitas e assim aumentar o resultado, né, como um todo, você encontra tempo, né? A gente diz que a gente não tem tempo para aquilo que não é prioridade para a gente. Então, um bom momento aí, você que está assistindo a gente, hoje é um ótimo dia, né? Domingão à noite, está na véspera de começar a semana, você parar e pensar, cara, qual que é a minha prioridade neste momento? O que é mais importante para mim e para a minha empresa nesse momento? A partir dessa reflexão, você começa a escolher o que você vai fazer e o que você não vai fazer.
né? A questão mais difícil para um líder empresarial, presidente de uma empresa, para um diretor, para um empresário varejista, é principalmente o que ele não vai fazer, né? A gente pensa assim, a principal decisão é o que eu vou fazer. Não, a principal decisão é o que você não vai fazer. Exatamente para ter tempo, para ter recurso, para ter energia, para ter espaço mental para aquilo que você precisa fazer. Ô Vinícius, você falou aí de avanços com a tua equipe, você falou de resultados positivos. Teve recorde de vendas também aí, não teve, nos últimos tempos? Em alguns momentos importantes? Teve sim. A gente teve alguns recordes, não só em faturamento, né, mas como em rentabilidade também, algumas filiais batendo recordes, né, e a nossa rentabilidade, né, que eu acho que é mais importante até que faturamento, né, eu acho que tem que ser os dois seguir junto, mas tudo, a gente teve uns recordes aí, a rentabilidade ela vem numa escalada absurda, ainda bem, né? Porque o faturamento está mais chorado de aumentar o faturamento do que a rentabilidade. Então, a gente teve recorde, sim, de faturamento e de rentabilidade e lucratividade. A gente teve recorde esse ano e mais importante de tudo, no primeiro semestre, que para quem conhece, né, até uma crença que o Dino vai mudar aí na nossa cabeça, mas para quem conhece o segmento de eletromóveis, o primeiro semestre, ele historicamente, né, olhando dados passados, ele é mais fraco que o segundo semestre. Então, o nosso ano, vamos falar assim, começa em maio praticamente, né? Então, a partir de maio que o negócio deslancha e a gente teve recorde de faturamento no primeiro semestre de algumas filiais, então foi fantástico, foi muito bom e a rentabilidade também aumentando bem, trabalhando bem. Que massa, parabéns. Eu quero já te lançar um desafio. Como é que a gente vai fazer um Natal em fevereiro, ano que vem? Tá? Para você ir pensando aí nessa. Na verdade, eu já plantei essa semente aí na sua cabeça lá em São Tá? Paulo. Mas vamos pensar junto e vamos executar isso juntos. Ô, Sim, Vinícius, sim. como é que você se sente hoje, hein? Diante desses recordes, diante desses avanços, diante desses resultados? Ah, cara, eu falo que eu me sinto vivo, assim, porque você começa a ver dificuldade, você fica para baixo, meio deprê, né? E daí você começa a trabalhar e aquele trabalho começa a trazer resultado, né? Por mais que seja, eu falo, indireto, porque eu planejo, crio a estratégia, crio o marketing, jogo lá, gerencio a equipe de uma maneira geral e essa equipe ela te dá o resultado. Então eu fico muito feliz com isso, cara, porque você se sente vivo, você fala, pô, mais desafio, deixa eu correr mais atrás, dar mais resultado, vou fazer mais coisa, vai dar mais resultado. Aí você fica empolgado, né? Para correr atrás, você vê esse recorde acontecendo. E alguma das coisas que eu comecei a aprendi também na mentoria é comemorar o ponto positivo, por mais que ele seja pequeno, né? E por mais que, como a gente falou no começo, esteja um momento delicado no segmento, né? No pós-corona voucher aí, mas a gente tem que ver pontos positivos. Então, a gente se admirar, você comemorar isso te traz vitalidade e gera mais energia para que você continue correndo atrás, né? Porque não é fácil. Se você só corre atrás, corre atrás, corre atrás e não comemora, não se premia, isso não é importante. Então, você tem que ter essa mentalidade. E é uma das coisas que eu aprendi lá na mentoria que é importante. Fala aí, lojista, você que está assistindo a gente, escreve aqui no chat, escreve aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você comemorou? Você, não você com a equipe. Você se presenteou por um recorde. Você se presenteou depois de uma vitória, mesmo que seja pequena ou grande. Escreve aqui para mim, quanto tempo faz que você comemorou pela última vez uma vitória, um recorde? Faz uma semana, faz um mês, faz um ano, nunca comemorou, nunca se presenteou. Esses dias eu fiquei emocionado, de verdade, assim, meu olho encheu de lágrima quando eu recebi um print de uma gerente de um dos nossos mentorados, que ela tem meu contato, que a gente já fez algumas coisas juntos, já ajudei a revisar algumas coisas e tal, e eu perguntei, né, numa mentoria para ele, para ela, né, para o empresário Fabiano e para ela, para a Vandresa.
como é que eles iam comemorar mais um recorde de vendas? Que desde que eles entraram na mentoria, um recorde atrás do outro, um recorde atrás do outro. Teve 2 meses mais difíceis. Difíceis, não ruins, difíceis. Mas é um recorde atrás do outro, né? E aí eu perguntei, legal, que bacana, Vanessa, como é que você vai comemorar? Ela falou, não, a gente vai abrir um champanhe com a equipe. Eu falei, não, eu quero saber como é que você vai comemorar. Né? E ela travou, Vinícius, ela não sabia o que falar, tipo, na hora ela ficou meio atordoada, né? E eu acho que ali caiu uma ficha importante para ela, e é uma ficha que tem que cair para todos nós, né? O Vinícius usou, para mim, a palavra mais perfeita que pode ser usada nesse caso, vitalidade. Né? Quando você se recompensa, quando você se reconhece, né? Quando você se premia como empresário, como presidente, como diretor, como dono, dona de loja, diante de uma conquista, de uma vitória, você está se reenergizando, é como se você tivesse, sabe, botando uma lenha ali numa fogueira, você está colocando mais energia dentro de você. E essa energia, ela naturalmente vai passar para as suas pessoas, vai passar para o seu time. O time vai sentir essa vitalidade e vai ficar mais energizado, né? Então, e eu fiquei emocionado o dia que a Vandresa me manda uma foto de olha que coisa simples, um cappuccino. Ela mandou a foto e falou assim, ó, desde que a gente conversou na última mentoria, eu fiquei pensando sobre como eu nunca parava para mim, né? Eu comia comida fria na loja, eu parava para tudo, né? Que imagina, o gestor de loja está sempre na correria e tal, mas eu cheguei até a não querer receber um prêmio. Olha que loucura, né? Ela achava que ela não era merecedora de um prêmio que a empresa estava dando para ela, apesar do Fabiano sempre premiar. Então, aquele café, aquela foto foi muito representativa para mim, porque ela me mostra uma mudança de mentalidade. E no final das contas, mentoria é sobre mentalidade, né? Quando as pessoas perguntam, o que faz na mentoria? A mentoria trabalha a sua mentalidade, né? Como se a gente plugasse os nossos cérebros aí, o seu no meu, né? O meu no seu e nas pessoas que estão lá, nos outros empresários. É como se a gente criasse uma conexão em que a gente melhora a nossa mentalidade, por um motivo muito simples. Você pode ser o melhor técnico, você pode ter a melhor técnica, o melhor software, os melhores pontos, você pode ter os melhores recursos ou não, mas se você não revisar de tempos em tempos as suas crenças, essas coisas param de dar resultado, né? E aí, olha só que interessante, os resultados que a gente tem hoje são reflexo das nossas ações. As ações são resultados dos nossos pensamentos. E os pensamentos são desdobramentos das crenças que a gente tem, ou seja, aquilo que eu acredito se transforma nos meus pensamentos, os meus pensamentos determinam as minhas ações, né? Porque a gente pensa antes de fazer as coisas, a gente age conforme a gente pensa, e as nossas ações determinam os resultados que a gente tem. Para eu ter resultados diferentes, então, eu preciso ter ações diferentes, e para isso eu preciso ter pensamentos diferentes, para isso eu preciso ter crenças revisadas. Né? Então, mentalidade a mentoria é sobre a mentalidade, é sobre revisar as crenças. Né? Quando você revisa as crenças, você consegue fazer essa mudança nos resultados. Né? Você sentiu isso também, Vinícius? Senti, claro, com certeza. A gente tem um monte de coisa que a gente aprende, e essas crenças a gente cria e a gente imita, né, de pessoas que tiveram resultados positivos, né, de ícones, de ídolos, de pais, de familiares, de amigos, né? E a gente constrói as nossas próprias com base em certas coisas, né? Então, só que tem muita crença que eu falo que o mundo muda, né? E tem mudado, né? Muita crença que ela era verdade e ela era uma trilha para o sucesso 20 anos atrás, ela não é hoje, né? Mais uma trilha para o sucesso. Então, você tem que redefinir, né, as suas crenças, você tem que mudar as suas crenças, e eu venho mudando muito. Eu falo que recentemente, né, eu tinha uma crença aí interna, né, com relação a resultados, e meus gerentes, tive 2 gerentes que me chamaram, Vinícius, eu acredito que vai dar certo de outro jeito, né? Eu falei para eles, não, vamos lá, eu vou dar o voto de confiança para vocês,
né? Eu acredito que vocês podem dar o resultado, a minha crença não era essa, mas vamos lá. Aí eles fizeram, deu muito resultado, cara, achei muito top, e eu falo, cara, vocês me fizeram, né, mudar uma crença, né? E isso é muito importante, a gente tem que estar aberto a mudar essas crenças. E eu falo que assim, é difícil para a gente, porque a gente sofre, a gente luta para construir, para conquistar, e aquilo, você fala, baseado nessa crença, eu conquistei e construí o que tem hoje. E é difícil você quebrar isso e falar, não, para ir além disso, eu preciso quebrar essas crenças que me trouxeram hoje, né? Então, isso muda, a gente tem que estar aberto para aprender, tem que estar aberto para mudar a crença e mudar certas essências em nós mesmos, né? Certos pilares, né? Eu acho que a gente tem alguns valores que são inegociáveis, né? E isso cada um, dependendo da tua formação, tem seus valores inegociáveis, mas tem certos métodos de execução, certos caminhos que a gente pode mudar, crenças que trilham certos caminhos, e isso a gente tem que estar aberto para mudar. E é muito importante. Eu falo que uma coisa, voltando um pouquinho, atrás a gente costuma ser muito perfeccionista, né? Empresário que conquistou alguma coisa, geralmente saiu do zero, criou alguma coisa, você tem aquele costume de falar, né? Pô, eu fiz tudo certinho, esse jeito é correto. Aí você começa a olhar as falhas, você se dedicou, você lutou muito, você aprendeu muito, às vezes por conta própria, e os teus colaboradores, a tua equipe, ela está em outro contexto, está em outro lugar, em outro momento, né? E eles não têm a mesma vida, a mesma formação de vida que você. Então você começa a falar, não, eu não vou delegar porque ele não vai fazer igual eu faço. Não vou passar para frente porque não vou fazer. E isso toma o meu tempo, né? E eu começo a olhar só erro, eu desmotivo a minha equipe, eu cobro, exijo que ela entregue resultado, mas eu só estou olhando os erros, eu não estou olhando, não estou comemorando os acertos, né? Então, tudo isso é importante, eu acho que é uma cultura aí que a gente tem que mudar, né? De penalizar os erros e mudar para comemorar os acertos, comemorar, né, o resultado positivo. E a gente fica. Essa é uma crença muito limitante, eu falo, porque a gente chega no momento que você cobra tanto perfeccionismo, cobra tanto negócio bem feito, que parece piegas comemorar, piegas, sem graça, até chato, você fica sem graça de comemorar o resultado positivo. E eu tive isso na minha equipe, cara, eu tenho um gerente lá que é muito bom, que ele até estava me falando, e eu sofria do mesmo mal, eu falei para ele, às vezes você fala, pô, eu tive um resultado positivo aqui, mas estou sem graça de ir lá comemorar. Não, cara, você tem que ir lá comemorar, por mesmo que pareça sem graça, agora eu vou comemorar para que isso se torne natural, e não apontar erro ser natural, né? Você tem que enxergar o erro para que ele seja corrigido, mas não tratar ele como prioridade, né? Até porque daí você não vai largar o osso, você não vai conseguir delegar, você não vai conseguir arranjar seu tempo e você não vai conseguir falar um não, né? Porque o mais difícil é isso. Tudo parece importante para a gente, porque tudo parece que as pessoas não vão fazer do jeito que a gente faz, né? Então, isso acaba impactando, é uma crença que impacta no tempo, impacta no resultado, impacta em você poder estudar, poder fazer isso que a gente está fazendo hoje. Então, comemorar, cara, o resultado positivo, em vez de só apontar erro e apontar o culpado. Eu acho que o que é o pior de tudo é apontar o culpado, cara. Porque a gente aponta o culpado falando, você não fez do jeito que eu faria, que eu falei que era para você fazer. Só que muitas vezes é você que está errado, você está querendo que ele faça do seu jeito, mas ele não é você. E muito pior, você não faz o melhor, você fez o melhor naquele momento que você estava fazendo, mas hoje o seu jeito é o melhor. Então, apontar culpado e apontar erro é muito grave, é um negócio que tem que mudar para a gente conseguir criar tempo, criar motivação, criar vitalidade, comemoração e isso daí te levar para frente. É uma crença que quebrou para mim, assim, que estou tendo que mudar. Não é fácil, não é fácil se acostumar a comemorar, né? Mas a gente precisa fazer isso. Meu amigo lojista, minha amiga lojista, não normalize o sucesso. A gente normaliza o sucesso. Você sabe, Vinícius, que eu também tive que aprender isso, cara. Eu faço terapia, porque eu tenho uma preparadora, né? Eu preparo vocês na mentoria e eu tenho pessoas que me preparam, meus mentores, meus consultores, meus professores.
né? E uma das pessoas que cuida da minha saúde mental é a minha psicóloga, sei lá, 6, 7 anos, que é a Dora. A Dora falou um dia assim, ó, ela me deu uma chamada, cara, mas ela me deu uma chamada, ela falou, para de normalizar o sucesso, olha o que você faz. Você vai lá, trabalha, 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 trabalha. A hora que você conquista, você fala para você mesmo, não, beleza, eu só fiz minha obrigação. Não, né? Não, você não fez só a sua obrigação. Tem um monte de gente lá fora que não... Lojista, tem um monte de gente lá fora que não chegou no resultado que você chegou, que não suportou, por exemplo, períodos difíceis da economia, que nem tem mais negócio, que desistiu do jogo. Você está em pé, meu amigo, você está aí no jogo, né? Aí, a hora que você faz um recorde, a hora que você faz um resultado interessante, a hora que você quebra uma barreira, cara, vai comemorar. Não normalize o sucesso, né? Por quê? Aquilo que a gente diz, um time milionário, que é um dos pilares da mentoria de milionária, é um time em que os pequenos avanços, as pequenas conquistas são celebradas, porque a gente vicia as pessoas no sucesso. Anota aí, lojista, você tem que viciar o teu time em sucesso, viciar o teu time em sucesso. Por isso que a gente fala de recorde de vendas, por isso que a gente fala, persegue o próximo milhão. Não é pelo dinheiro em si, claro que a gente quer esse resultado, a gente quer uma empresa com caixa mais forte, com mais poder de negociação. Mas o que a gente quer é buscar vitórias. E quando você vicia o teu time em vitória, você está mudando a mentalidade do teu time e esse time vai te dar cada vez mais, né? E vai ganhar com você. Acima de tudo, né? Viciar o time em vitória é você ajudar o teu pessoal a ganhar mais dinheiro, a levar mais dinheiro para casa, a ter uma vida mais confortável, mais segura, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui o nosso papo, Vinícius, para fazer um convite para quem está assistindo a gente agora ao vivo e convite também para quem está assistindo na gravação. Agora, por poucos dias, a gente abriu algumas vagas para a mentoria Rede Milionária. A mentoria que o Vinícius faz parte, a mentoria que vários dos nossos mentorados aqui que passaram, né, João, o André, o Fabiano, que eu vi que passaram por aqui, fazem parte. Então, se você quer também comemorar, se você quer também fazer o próximo milhão na tua rede de lojas, se você também quer ter motivos para celebrar, para se recompensar e recompensar o seu time com aumento de faturamento, com melhoria de resultados, né? Não só de faturamento, como o Vinícius bem lembrou, mas de lucratividade, eu tenho um convite especial. A gente abriu poucas vagas para a mentoria Rede Milionária, o programa que ajuda donos de redes de loja a faturar o próximo milhão. Para você concorrer a uma das poucas vagas, eu tenho um presente para você, porque não dá para você chegar e se inscrever, mesmo que você queira. A gente não é só um grupo seleto, né? A gente tem algumas condições para as empresas participarem. Tá? Então, para você concorrer a uma dessas vagas, você precisa passar por um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é gratuito, ele é sem compromisso, tá? Você não paga nada e a gente vai conseguir, junto com o nosso time, né? Eu abri alguns horários meus e do meu time. Tá? Eu não sei se você vai cair comigo, vai cair com o meu time, não importa, está todo mundo super alinhado aqui dentro e você vai agendar um horário gratuito, sem compromisso, a gente vai fazer um diagnóstico, uma entrevista individual, é o que a gente chama de sessão estratégica, e se você tiver as características que a gente busca, né, se você tiver o perfil que a gente busca para a mentoria Rede Milionária, a gente convida para fazer parte, para entrar, e a gente te dá todos os detalhes de investimento, garantias e tal. Inclusive, uma garantia que eu estou oferecendo, Vinícius, é o seguinte, entrou na mentoria, se nos primeiros 60 dias, não colocar 60 mil a mais de resultado, de lucro líquido, eu devolvo o dinheiro que você pagou e te devolvo mais R$ 500 pelo tempo que você gastou com a gente. Então, é um desafio para os primeiros 60 dias. Se em 60 dias você não colocar 60 mil a mais de resultado líquido, de lucro líquido, eu te devolvo o que você pagou e mais R$ 500 pelo tempo que você perdeu. Tá? Mas para isso, para se candidatar a uma vaga na mentoria, você precisa aplicar para a sessão estratégica. Dino, onde eu aplico? Onde é que está esse link? Me chama no direct do Instagram ou clica no link que está na minha biografia aqui do Instagram, tá bom? Só clicar no link da biografia, eu me chamo no direct que eu te mando o link. Deixa eu só registrar aqui, Vinícius, uma mensagem do Cauê, do nosso time. Cauê que você conheceu lá em São Paulo, Cauê meu braço direito aqui, me ajuda muito no conteúdo, me ajuda no atendimento aqui nas redes sociais e também no atendimento a alguns alunos.
O Cauê falou o seguinte, ó, comemorei o sucesso do evento Próximo Nível, né, da nossa imersão em São Paulo, levando a minha mãe em São Paulo para jantar. Time milionário dentro de casa também. Coisa linda de se ver, né, Vinícius? Top, é demais, né? É uma coisa que eu estou aprendendo também aí na mentoria, mais uma coisa, né? A gente tem que começar a estender o sucesso da empresa para as famílias, né? Não só para os colaboradores, porque a gente já sabe, a gente como empresário, como empreendedor, a gente sabe que a gente é responsável por várias famílias, né? No meu caso aqui, aproximadamente 100 famílias. Então, assim, a gente tem esse senso de responsabilidade, mas a gente não acaba não passando a comemoração para eles. A gente tinha aquela crença antiga também de que vida pessoal é uma coisa, vida particular outra coisa. E hoje a gente já aprendeu que não existe esse negócio de separar a vida pessoal de profissional. A vida é uma só, né? A vida ela é uma só e enquanto você não trouxer a família, não ganhar a família também do colaborador, né? Não deixar a família entender o sucesso que o colaborador está tendo junto com você, você não vai conseguir extrair o melhor dele também, né? Então isso é muito importante, comemorar com a mãe ali, comemorar com as esposas, com os filhos, é muito importante. Fazer estender, né, a celebração à família, né? É muito importante que a família goste da empresa também, por quê? Porque o teu funcionário ele vai precisar um dia fazer um esforço a mais, talvez fazer uma viagem, talvez... Cara, se a família não tiver apoiando, é, vai ser muito difícil esse colaborador se desenvolver, crescer, ter bons resultados, né? E outra coisa, né? O outro lado disso é o seguinte, quando o colaborador ele leva um prêmio para casa, ele leva a família para uma experiência promovida pela empresa, isso fica para sempre. Ele é o herói do dia, ele é o herói da semana, ele é o herói da família, né? Imagina assim, o teu colaborador talvez veio de uma origem muito humilde, né? Não pôde ter as experiências que você naturalmente teve e tal, e de repente vai para um hotel que nunca ficou, faz uma viagem que nunca fez, desfruta de um restaurante que nunca esteve, né? A memória disso é para sempre, né? E aí, naturalmente, essas pessoas vão gostar mais da sua empresa, elas vão gostar mais do trabalho delas, elas vão trabalhar mais felizes, né? E elas vão atender melhor os clientes. Por quê? Porque as pessoas atendem da maneira como são atendidas. O teu colaborador atende não do jeito que você pede, não do jeito que é o padrão da tua empresa. Teu colaborador atende do jeito que ele é atendido por você. Então, quero sublinhar uma coisa que o Vinícius falou aqui hoje, que eu quero estar à altura do meu time, né? Vou guardar essa, viu, Vinícius? Eu vou até anotar e vou usar isso comigo, entendeu? Eu acho que é importantíssimo. Eu falo que graças a Deus, a nossa equipe, a equipe da empresa é uma equipe fantástica, né? Em todas as partes, né? E quem não eventualmente a própria equipe, né, troca. Então a gente tá num grau de amadurecimento de uma equipe tão boa quanto a gente não teve em outros momentos. Então eu tenho que me preparar para essa equipe, né? Eu tenho que estar à altura dela mesmo. Eu acho que é esse que é o X. A gente, como CEO, presidente, empresário aí, a gente tem que correr atrás mais de todo mundo, porque o objetivo é sempre ter pessoas melhores que você, aquilo lá, você tem que entender isso, mas você tem que acompanhar elas, você tem que acompanhar essas pessoas que são fera. Legal, muito bom, muito bom. Vinícius, obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Ficaria aqui horas falando contigo, mas você tem família, eu também tenho aqui, ó. É isso aí. Ricardo já está me esperando com a janta lá. Ainda bem, ó, você falou que você tem uma esposa parceira. Eu, graças a Deus, também tenho um parceiro maravilhoso. Quando eu estou fazendo live, está fazendo a janta. Então, deixa eu jantar. Vinícius, a gente se encontra amanhã às 7 horas, né, na nossa mentoria Rede Milionária. A gente vai fazer um estudo de caso aí da mudança de marca, tanto do Vinícius como lá do Paulo, que é de uma rede de eletromóveis de Sergipe. Tá? Então, e se você que está assistindo a gente quer estar com a gente amanhã na mentoria Rede Milionária, clica no link que está na bio, aplica para uma sessão estratégica, passa pelo diagnóstico. Se você tiver perfil, quem sabe amanhã você está com a gente lá na nossa mentoria. Vinícius, muito obrigado, viu? Boa noite, cara. Valeu, Dino. Manda um abraço pro Ricardo aí, o cara é fera também. Conheci ele na imersão, o cara é demais.
É um queridão. Valeu. E para você, lojista milionário que acompanhou a gente, muito obrigado. Amanhã tem mais live à 13h. Terça-feira também tem 13h, só entrevistando donos de redes de loja que estão fazendo resultados extraordinários, estão crescendo e que tem muito para ensinar para todos nós. E ó, se quer nosso diagnóstico gratuito, me chama no direct do Instagram ou no link da bio. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.